Bom dia, Embaixada Church. Bom dia, estão felizes? Glória a Deus, glória a Deus. Bem-vindos à série Hooked Fisgados. Quem é que já pescou de verdade aqui? Pelo menos um lambari, assim, alguma coisa. Quem que já foi em pesca e pague e saiu frustrado? aí é o cúmulo, né? Do pé frio. Ir no pesca e pague e sair frustrado. Os funcionários chegam até e dizem, oh, vai lá, peixinho. Dá uma força para ele. Gente, que bênção, que bom estar aqui mais uma vez, começar uma nova série, né? E eu gosto muito que a gente possa compartilhar em séries assim, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós temos um tema e podemos falar sobre aquele tema, pelo menos por umas 2 ou 3 semanas, eu sei que esse ensinamento, ele se consolida de uma maneira diferente no nosso coração. E Deus é assim, Deus vai nos ensinando, e para isso nós nos reunimos, para irmos crescendo na palavra de Deus, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Quando nós somos consolidados na palavra, na Bíblia, não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer modismo que nos move para lá ou para cá. Por isso, meu irmão, nós precisamos conhecer a Bíblia e a palavra de Deus. Então, essas séries, elas são tremendas. Eu sei que teve muitos avisos, e todos eles muito importantes aqui, mas eu quero somente reforçar a questão do encontro com Deus, porque já é semana que vem, é no próximo final de semana. Nós temos, se eu não me engano, 9 ou 10 vagas ainda, porque não são muitas pessoas. Esse encontro, ele é para um grupo menor, e ele é 24 horas, a pessoa chega aqui às 6 da tarde, de preferência com banhozinho tomado, cheirosinho, né, porque a gente faz uma fiscalização na entrada, estou brincando, mas vai passar aqui, nós vamos ter na sexta-noite já uma programação, janta aqui na igreja, dorme aqui dentro, né? Tem toda uma organização, as mulheres têm um lugar especial para estar, os homens um outro, e de manhã, já naquela noite também tem uma outra programação, e na madrugada, e depois de manhã, nós temos o café da manhã, e vamos aqui compartilhando durante todo o dia, depois o almoço, depois à tarde, e vamos até às 6 horas do sábado. Então é 24 horas de busca. É 24 horas intensas com Deus. Eu digo que cada cristão precisa ter esta experiência. É importante ter a experiência com a igreja, é importante você vir, né? Gostei da igreja, gostei da recepção, gostei do louvor, gostei da forma do culto. Tudo isso a gente tenta fazer o melhor. Mas isso não muda a vida. O que muda a vida é um encontro com Deus. Depois que nós temos um encontro face a face com Deus, a nossa vida muda. Eu gosto daquela passagem do profeta Isaías que diz assim, né, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi ao Senhor. Olha só, ele já era profeta, ele já conhecia a Deus, ele já amava a Deus, ele já servia a Deus, mas teve um momento da vida dele, e ele diz, foi naquele ano, não esqueça, foi no ano, eu não posso esquecer, porque foi exatamente no ano que o rei Uzias morreu. Lá eu tive uma experiência de ver Deus face a face. E olha só que interessante, essa experiência mudou a vida dele, porque ele diz assim, então eu disse, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ei, quem está falando isso não é um beberrão de bar. Quem está falando isso é um profeta que tem como função falar o que Deus está falando, e ele diz, eu tenho lábios impuros. Olha só, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, ele diz que o anjo do Senhor pegou uma brasa viva e tocou nos lábios dele e o purificou. E aí nós vamos ver que o profeta Isaías passa a não ser mais um profeta como os outros. Ele é o profeta que foi dado a ele a condição de profetizar sobre o Emanuel, sobre Jesus. Ele chegou a ver a crucificação antes de acontecer e profetizou sobre a crucificação e sobre a salvação. Então, encontro 24 horas com Deus é para quem não conhece a Deus? É. E é para cristão também? É.
Por isso que às vezes a gente fica confundido, vê lá um cristão de 10 anos, e, meu Deus, olha esse encontro, eu já vi gente dizer assim, agora eu sou crente de verdade. Ué, mas isso era o que até agora, né? Não é que às vezes as palavras, elas querem expor a força da experiência, e às vezes confundem a gente. Era crente, era salvo, mas quando a gente tem um encontro pessoal, não é com o pastor José, não é com a Embaixada da Church, mas você vê que é cada um consigo, ele e Deus, a nossa natureza muda. A gente nunca volta da mesma maneira quando a gente tem um encontro com Deus. E do que vai depender isso? De uma busca. Aquele que bate é aberto, aquele que procura, acha. Então é 24 horas de busca. É 24 horas. E Deus tem o prazer de ser achado, de se fazer ser achado. Então eu quero realmente te impulsionar. Eu disse algo esses dias que pastorear gente que conhece a palavra é muito mais fácil. E pastorear gente que teve um encontro face a face com Deus, é uma bênção, porque a natureza nossa é mudada. Eu preciso que você tenha um encontro face a face com Deus, porque eu sei que você vai ter um marido melhor, esposa. Você vai ter uma esposa melhor, marido. Você vai ter filhos melhores. Você vai ter pais melhores. Então, incentivem a estar no encontro. Amém? Gente, abra sua Bíblia comigo em Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 4. Livro de Mateus, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Hoje é a primeira reunião dessa série de mensagens Hooked, fisgados, que fala a respeito de pescaria, fala a respeito dessa área. Por que a Bíblia fala tanto de pescaria? Vocês já prestaram atenção? Tantas passagens relacionadas a pescar. A multiplicação dos peixes, né? Não foi uma vez só não, foi 2 vezes que Deus multiplica peixes. Deus manda pescar para pagar imposto, para resolver problema financeiro. A Bíblia tem um mistério aí com pescaria, né? Os discípulos eram pescadores, parte deles, e agora nós vamos ver o texto em que Jesus chama eles para não ser mais pescadores somente de peixes, mas pescadores de homens. Então há aí um mistério com pescaria, há um mistério com respeito a isso. Vamos ler então, juntos, capítulo 17 capítulo 4, do versículo 17 até o versículo de número 24. Diz assim: Desde então começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros 2 irmãos, agora Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, estando também num barco, em companhia de seu pai Zebedeu, consertando as redes. Então Jesus os chamou, e eles, deixando o barco e o seu pai, imediatamente o seguiram. Versículo de número 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazendo-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, ele os curava. Amém? Até aí. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, te damos graças, Senhor, por esta manhã, por estarmos aqui, e já fomos tão abençoados, Senhor, por este louvor, por esta presença, Senhor Deus,
tua, que transforma a nossa vida. E nós estamos aqui diante da tua palavra, e há mistérios, Senhor, que só o teu Espírito pode trazer um entendimento e a revelação ao nosso coração. E eu te peço, Senhor, fala conosco esta manhã, fala ao nosso espírito, fala ao nosso coração. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém e amém. Essa chamada de Jesus para os seus discípulos, ali que eram pescadores, na sua maioria, o texto fala de uma maneira assim muito seca, né? E vindo Jesus, viu os dois e falou para eles: me acompanhem, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E até quando eu estava preparando essa palavra, eu fui ver alguns vídeos, e os filmes que mostram Jesus fazendo isso, claro, os filmes não podem inventar, eles têm que fazer segundo a palavra. Aí tem um vídeo que acho que é o que mais tem na internet, que está lá eles pescando, na Galileia, e de repente vem Jesus com aquele manto branco, eles gostam de botar Jesus com manto branco, né? Nos filmes, aí vem Jesus meio assim, meio que flutuando, né? Mas caminhando. Aí ele chega lá e: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. E os caras, tipo assim, ficam hipnotizados. E aí, recolhe as redes, rema, tipo assim, estão dando coisa de graça lá, corre lá. Eu não acredito que, a Bíblia mostra isso, mas eu acredito que existe mais coisas nesse chamado. Eu não acredito que Jesus usou a hipnose para trazer eles para isso. Imagina alguém chegar ali, que você não conhece, chega na porta e diz: ei, gente que está aí no culto, vamos lá para o outro lado, que nós vamos atravessar o pântano e eu vou mostrar para vocês. Aí todo mundo levanta, vamos atrás dele. Atravessar o Everglades. Né? Tem uma coisa meio mística nesse chamado. E Jesus, se tem uma coisa que ele nunca foi místico. Ele sempre mostrou a humanidade dele. Ele sempre mostrou que ele nasceu de homem, né, com um chamado para isso, e sempre mostrou, ele não teve vergonha de chorar quando precisou chorar, ele não teve vergonha de abraçar quando precisou abraçar, ele não teve vergonha de dizer que estava com frio, ou triste, ou solitário, quando se sentia assim. Jesus sempre mostrou muito a humanidade dele. E esse chamado, eu não sei você, mas quando eu leio um texto, eu fico tentando colocar, né, o contexto da situação. Poxa, estou achando esse chamado meio místico, parece que o pessoal ficou hipnotizado e virou. E aí fui procurar nas Escrituras e vi que realmente aquela não foi o primeiro encontro de Jesus com eles. Eles já haviam passado uma noite com Jesus. Lá no livro de João, no capítulo 1, se você quiser anotar, versículo de número 35 a 51, mostra que esses que foram chamados já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham falado para ele a respeito de Jesus, e eles já tinham estado com Jesus uma noite inteira. Então, para eles, não era uma pessoa estranha que estava chamando, era uma pessoa a qual ele... O que Jesus fez essa noite inteira com eles? O que Jesus falou para eles durante essa noite inteira? Eles já tinham tido um encontro com Jesus, eles já tinham experimentado as palavras que Jesus tinha. Que palavras eram estas? Eram as palavras que eram ruchet, que fisgavam as pessoas. Como assim? Ora, lá na frente, quando ele é questionado sobre a sua chamada, sobre se ele é isso, se ele é aquilo, e ele traz palavras até mais duras, a Bíblia diz que muitos o deixaram. E Jesus, virado para os seus discípulos, diz: vocês querem ir também? E Pedro diz: para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? O que ele estava dizendo é o seguinte: como é que a gente vai? Nós estamos fisgados. Nós fomos fisgados pelas palavras que saiu da sua boca. Nós entendemos as palavras que você liberou, transformou o nosso interior, e nós não conseguimos fazer mais nada nessa vida, a não ser servir a Deus e fazer a vontade dEle. Então, um peixe fisgado é isso, ele pode até estar no mar ainda, não pode ter, mas ele está fisgado, ele corre para lá, ele corre para cá. Não sei se você já viu, né, quem gosta de pescaria, tem até canal já de
de televisão que só fala de pescaria. E tem peixes que você tira rápido, mas tem outros que você tem que cansar ele, né? Então eles dão corda e o peixe corre, e aquela briga com o pescador e o peixe, e quase puxa ele para dentro da água, e aí vem, e a vara, e o coi e tal, e daqui a um pouco, aquele peixe ele vai, mas não tem jeito, ele já está fisgado. É só uma questão de tempo. Sabe quando Jesus fisga alguém? Não tem jeito a gente correr. Pode correr para lá, pode correr para cá, mas a gente não presta para mais nada nessa vida, a não ser se aproximar dele, e fazer a vontade dele, e desfrutar do amor dele. A Bíblia diz que se nós formos para o buraco mais profundo dessa terra, ainda lá o seu amor estará conosco. Se nós subirmos o monte mais alto, ainda lá o seu amor estará conosco. Olha, vamos pegar o exemplo do profeta Jonas. Diz, não, eu vou correr do meu chamado, eu vou correr do que Deus me colocou na minha vida, e pega um barco e tenta fugir da presença de Deus. Não tem jeito, lá no barco ele é descoberto que ele é servo de Deus, e as coisas estavam acontecendo por causa dele. Ele fala, joga no mar. Jogaram ele no mar, e vem de novo um peixe. Sempre tem peixe e pescaria, né? Agora, só que dessa vez, aí, a pescaria foi do peixe no homem, não o homem no peixe. Engoliu Jonas. E aí, ele lá, no meio das entranhas do peixe, quem sabe ele pensou, será que aqui Deus ainda consegue me ver? Deus estava no meio das entranhas do peixe, e deu ordem ao peixe, lança Jonas fora. Mesmo que a gente está sendo engolido, quem sabe até mesmo digerido por uma situação, Deus nos ama, e Ele vai estar pronto para nos resgatar. Por isso o profeta diz, da onde me ausentarei? Quem é fisgado, não tem mais jeito. Como é que nós podemos deixar a Jesus, se Ele mudou a minha vida? Como é que, a gente pode até ficar chateado com alguém da igreja, a gente pode ficar até chateado com uma situação, a nossa imaturidade vai deixando a gente chateado, às vezes até com o pastor. Teve gente até que já saiu de igreja por causa que está chateado com o pastor, ou chateado com o irmão, ou chateado com o outro. Isso quando a gente é muito novo na fé, a gente entende assim, né? A gente dá birra, a gente faz essas coisas, mas se a gente é fisgado por Deus, não tem jeito. Você pode até sair de uma denominação, mas Deus te pega na outra, Deus te pega no meio do caminho, Deus te pega. Eu lembro do testemunho de um jovem. Por 11 anos nós trabalhamos com jovens, né? E eu sempre ministrei isso. Eu disse, olha, gente, se você teve um encontro com o Senhor, essa palavra, quem já foi pastoreado pelos jovens já ouviu muitas vezes, você não presta para mais nada. Nem para ser pecador de novo você não vai prestar. Se você decidir assim, eu vou ser um pecador de novo, vai ser um pecador fracassado. Vai ser um pecador, vai ser ridículo. Você vai atrapalhar os que querem pecar de verdade. Você vai ser uma pedra de tropeço para os pecadores. Porque a tua natureza mudou. E eu lembro de um testemunho de um jovem que, quando ele voltou para a igreja, ele teve sabe como é que é jovem, né? Às vezes tem um namoro, dá problema no namoro, aí sai da igreja por causa do namoro. E aí aquela coisa toda, e ele andou, e de repente ele disse que ele estava numa danceteria, bebendo e isso e tudo, de repente ele foi e ele gostava muito de beber, de festa, e ele disse que tinha alguns momentos que era legal, mas a maioria dos momentos não era mais como era antes. Ele disse que não se sentia mais na mesma alegria que ele tinha antes de conhecer Jesus. E aí ele vai para o banheiro da danceteria, ele olha no espelho e dá um soco assim na pia do banheiro e diz assim, que coisa terrível isso! Nem pecar eu não consigo mais pecar direito. Não tem mais prazer lá de estar bebendo, não tem mais prazer lá de estar fazendo aquelas coisas. Não sirvo mais para esse negócio. E voltou para os caminhos do Senhor. Não tem jeito, meu irmão. Você pode estar no meio da danceteria, da bagunça, do pecado, dos pecadores. Você vai ser pedra de tropeço, porque você é diferente. O filho pródigo estava no meio do chiqueiro, com os porcos, parecendo porco e comendo a comida dos porcos. Mas ele não era porco, ele era príncipe. Não importa o que a vida te levou. Se você conheceu a Jesus, você não é porco, você é príncipe. Em algum momento, você vai cair em si e dizer, eu vou sair daqui e vou tomar a minha posição junto ao meu Pai. Então isso é fisgado.
Ah, mas eu vou correr, eu vou lá para o Alasca. Vai se alascar. Mas lá no Alasca, você vai servir ao Senhor. Ah, mas eu vou morar no meio do Everglades. Lá no meio do Everglades, você vai servir ao Senhor. Não tem jeito. Quando Deus muda a nossa natureza, não tem como fugir. Por quê? Porque não foi você que escolheu Ele. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te escolheu. E quando Ele te escolheu, Ele não vai desistir. Ele te escolheu, acabou. Você é dele. Não adianta se debater. Você é dele. Então, eu queria compartilhar com vocês esse texto, porque algo tinha mudado a natureza desses homens. Eles voltaram a pescar, é verdade. E Jesus então, depois de ter passado essa noite com eles, como vocês vão ver lá em João, compartilhado palavras de vida, eu não sei o que Jesus compartilhou, que mudou a natureza deles. Eles estavam fazendo a mesma coisa que eles faziam, mas algo estava diferente dentro deles. Quem sabe eles não tinham mais o mesmo prazer, eles sentiam que tinham chamado para fazer algo que eles não sabiam exatamente qual era. Quem sabe eles lembravam de algumas palavras que eles tinham ouvido naquela noite, da presença de Jesus, de estar com Ele. Eu não sei qual era o sentimento que nós tínhamos. Você já saiu de um culto ou de uma reunião que você fica depois degustando ela? Alguém já saiu de uma reunião assim, que depois você fica, nossa, esse culto aqui, eu tô degustando ele até agora, aquela presença. Eu já tive vários momentos de eu sair de uma reunião como essa, de depois em casa, ou depois no trabalho na segunda-feira, meu Deus, mas que tremendo que foi. Olha, eu estou sentindo ainda aquela presença, olha o que Deus fez. Então, eu creio que o sentimento deles, talvez naquele barco, era assim, está ali pescando, fazendo o trabalho deles, mas com aquele sentimento de, nossa, aquela noite foi diferente, aquelas palavras estão mexendo dentro de mim até agora, está na presença dele é algo diferente, ele tem algo diferente, ele não é só um homem, ele realmente é o Cristo, e quem sabe aquilo estava dentro deles. Então, quando Jesus chega ali, e eles olham para Jesus e dizem, ei, olha ele ali, olha aquele que nós passamos a noite, olha aquele que nos impactou. E eles olham para Jesus, eles não olham para um estranho, eles olham para alguém que já havia, de alguma maneira, os fisgado. E agora Jesus, então, diz, ei, vem para cá. Agora, a partir de agora, vocês não vão só pescar peixes, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Olha, eu estou escolhendo vocês para caminhar do meu lado. Olha, eu estou escolhendo vocês para um chamado, para uma aventura, que vai ser a maior aventura da vida de vocês. Então, naquele momento, eles não titubearam. Naqueles momentos, é o que eles queriam, é o que o Espírito deles estavam querendo. Ei, para tudo. E a Bíblia diz que eles largaram as redes, largaram tudo e passaram a caminhar junto com o Senhor Jesus. E aí, eu fiquei pensando, o que fez daquela oferta de Jesus ser irresistível? O que fez aquela oferta de Jesus não fazer eles pensarem, poxa, eu ter que caminhar com ele, eu vou deixar de pescar, pescar é o meu ganha-pão, alguém pode pegar o meu barco, alguém pode roubar as minhas redes. Quando a gente vai tomar uma decisão na vida, a gente sempre pesa, né, os prós e os contras. Eu, pelo menos, faço isto. Eu acho que toda pessoa inteligente faz isto. Você vai tomar uma decisão de mudar do Brasil para os Estados Unidos, como vocês tomaram a decisão, a maioria que está aqui, você pesou, será que vale a pena? O que vai ser bom lá? O que eu vou ter que deixar aqui no Brasil, que é conforto? Porque toda decisão é um romper. Toda decisão a gente vai perder algumas coisas para ganhar outras. A palavra decisão, o final da palavra decisão é cisão. Sabe o que é cisão? Cortar. Cisão é cortar. Então, toda decisão vai fazer com que a gente tenha que abrir algo de alguma coisa. Vir para um outro país, é o meu médico que eu conheço, tem minha mãe que ajuda a cuidar das crianças, tem a tia tal, tem a família, tem os amigos, tem os conhecidos, e você vai ter que abrir mão disso, para vir para um país que não tem a mãe para cuidar do filho. Então, você tem que levar junto o filho. Você sabe como é que é as coisas aqui.
e quantas coisas. Então, eles tinham que tomar uma decisão. E a decisão a gente pesa sempre os prós e os contras. E naquela hora, eu acredito que eles, de alguma maneira, eles não são extraterrestres, eles também fizeram isso. Por mais que aquilo foi empolgante para eles, e que aquilo estava remoendo dentro do coração deles, de estar com Jesus, e por alguns minutos eles pensaram, vamos ter que abrir mão do barco, que é uma fortuna, vamos ter que abrir mão das redes, vamos ter que abrir mão do nosso trabalho, e vamos seguir ele. Eles tomaram uma decisão, e aí eles começaram a ver os prós, o que significa seguir ele, o que nos espera estar com ele. E aí, então, eu queria compartilhar com você, no meu ponto de vista, por que essa proposta foi irresistível. Número 1, 4 pontos eu coloquei aqui. Ou melhor, 3 pontos. Ela foi irresistível, porque eles levaram em conta quem estava fazendo a proposta. Eu acho que a primeira coisa que nós analisamos quando nós recebemos uma proposta é quem está fazendo a proposta. Não é? Olha, vem trabalhar comigo, eu vou te dar não sei quantos mil, o cara maior caloteiro. Tu já sabe que a fama dele trabalha uma semana, chega na sexta, ele foge. Não paga ninguém. Importa esse cara falar que vai te pagar $10 mil por semana se ele não paga? Aí o rapaz, não, vem casar comigo, você sabe que é o maior mulherengo. Sabe que não é fiel a ninguém. Ah, mas ele é bonito, alto, moreno e sensual. Mas é mulherengo. Então, sempre a primeira coisa que a gente analisa, quem está nos propondo? Qual é o caráter dessa pessoa que está nos propondo? Quem é ela na sociedade? Você vai casar com alguém, você não pode casar com alguém. Você tem que saber quem ele é. Só primeiro. Quem ele é como filho, quem ele é com Deus, com as coisas de Deus, quem ele é com a responsabilidade do trabalho. Ai, mas ele era tão lindo, mas não gosta de trabalhar, vai passar fome. Ah, mas ele era tão maravilhoso, mas trata a mãe e o pai que nem cachorro, vai te tratar que nem cachorro, porque quem não honra mãe e pai não vai honrar esposa e filhos. Então nós temos que saber quem é. Ah, mas a proposta era para ganhar muito, mas o cara era para fazer coisa errada. Tu sabe que a vida inteira ele fez coisa errada. Tu acha que agora só porque você está lá ele vai fazer certo? Tem gente que é assim, pensa que a presença dele muda tudo. Ah, não, eu vou começar a namorar e vou ganhar ele para Jesus. Vai nessa. Eu vou ganhar ela para Jesus. Vai nessa. Faz uma prova com Deus. Se você vê mudanças antes de começar a namorar, mudanças verdadeiras, e aí você vai falar com seus pais, e seus pais, por mais que ficam assim, ainda o abençoam. Você fala com o seu líder, com o seu pastor, o pastor diz, olha, estou vendo mudança, você pode começar a orar por esse namoro, por esse relacionamento. Ah, não, eu gosto de ir já logo com tudo. Vai com tudo, Tafarel. Vai ver onde você vai parar. Porque assim, o que eu recebo muitas vezes de pessoas, pastor, eu preciso falar contigo. E eu não quero aqui constranger ninguém a pedir um conselho. Eu acho que vocês devem, eu até gostaria mais pessoas procurassem durante a semana. Pastor, tem um horáriozinho no gabinete. Isso é bênção, porque na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas a maioria das pessoas vem, pastor, fiz um negócio, mas perdi tanto dinheiro, mas me enrolei, mas aconteceu assim. Eu fico pensando aqui, eu não falo para não falar que eu sou duro. Eu fico pensando, infeliz. Antes de fazer, por que você não veio perguntar? Agora que fez? Porque assim, é sempre depois que o leite já está derramado. Só pensa em pedir conselho depois que deu ruim. Antes, eu sabe tudo. Não preciso de nada. Né? Então, pegue uma opinião a mais. Vale a pena. Quem está convidando? Não era qualquer um. Era o Filho do Deus vivo. Gente, pastor, eu não quero me envolver muito na igreja. O senhor me chamou aí para participar do ministério tal, eu vou dar mais um tempinho.
Eu até entendo que você dê esse tempinho. Eu não vou te julgar por isso. Eu já fiz isto. De um pastor me chamar, olha, queria que você se envolvesse nesse ministério. Eu falei, pastor, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, eu tenho que aprender mais. Eu já fiz isso com o meu pastor. Então é da gente mesmo. Agora, imagina se Deus desce até você, em sonho, sei lá, ou aparece diante de você e diz, fulano de tal, eu estou te chamando para este ministério. Eu duvido que você vai pedir mais um tempinho. Gente, se Deus aparecer para você, por isso que Maria não teve medo. Porque se fosse um profeta que falasse para ela, poxa, ela era virgem. Como que ela vai se deixar ter um bebê que não for do seu marido, porque ela estava sendo prometida? Como que ela vai aceitar uma proposta daquela que feria até mesmo as tradições? Ali não podia ser ninguém para falar com ela, senão o anjo de Deus, o próprio Deus, chegar até ela e dizer, Maria, tu és escolhida, Deus te escolheu. Não poderia ser o pai dela, não poderia ser um profeta, não poderia ser o sacerdote que estava de plantão. Ninguém convenceria aquela menina, que era santa, a se envolver num projeto louco desse. Eis que o Espírito virá sobre ti, e tu conceberás um menino, que será o Cristo, Emanuel. Coisa doida, gente, que proposta doida. Mas quem é que estava fazendo a proposta? Deus. Quando Deus fala conosco, pode ser doido, mas a gente está dentro. Então, quem estava, foi irresistível porque não foi outra pessoa, foi Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, que convidou eles. Segunda característica do porquê que foi irresistível, né, no meu ponto de vista, é porque eles tinham sido alvos de uma escolha. Tipo assim, Jesus podia escolher qualquer um. Ele estava começando o ministério dele. Mas ele veio até mim. Ele me escolheu. Gente, ser alvo de uma escolha. Eu lembro que eu nunca fui bom de bola, futebol, mas eu gostava de futebol. E aí, quando a gente ia jogar futebol ali no bairro, não sei se tem essas coisas hoje em dia, mas na minha época tinha, a gente fazia tanta coisa na rua, a gente saltava de bicicleta em cima da barriga dos outros, a gente descia de carrinho de rolimã, e entre essas coisas a gente tinha a peladinha, um joguinho de futebol. Mas eles tinham, às vezes no recreio, né, todo mundo ia fazer outras coisas, nós ia lá suar igual uns gambá, para jogar futebol na hora, 10 minutos de recreio. Podia ser uma bolinha das mais ruinzinhas. Mas eles tinham um costume que me deixava minha barriga um pouquinho fria. Que os times eram formados na hora. Pegavam 2, tiravam para o ímpar, aí para quem ia começar a escolher o seu time. Aquela hora para mim era terrível. Porque se eu não fosse escolhido, eu ia ficar sem jogar bola no recreio. E sempre tinha mais gente para jogar do que o tempo do recreio, que era 15 minutos. Então a gente ficava assim, né? Fazendo cara de craque. Aí o que escolheu olhava para a gente, você, não, o de trás. Aí ia um, e só tinha 7 para cada lado. E quando estava no 5 e você não tinha sido escolhido ainda, dava um desespero. Quando dava no 5, eu já começava a botar as luvas. Posso ser goleiro. Posso ser goleiro. Porque goleiro ninguém quer. Já começava a fazer estilo de goleiro. Para não ficar de fora. Porque a pior coisa do mundo é não ser escolhido. Porque o não ser escolhido dá um sentimento de rejeição. Eu estou falando aqui, abrindo meu coração para vocês. Das minhas feridas. Eu vou ao encontro agora e vou ser curado. Mas ser escolhido
A hora que disse, assinado, eu ia lá para o lado, para trás dele, né? São daquele time de cá. Podia ser até dos times sem camisa. Eu nunca gostei do time sem camisa. Vocês podem imaginar o porquê. Mas podia até ser do time sem camisa. Não importa. Eu fui escolhido. Gente, invejem vocês. Eu fui escolhido. Pronto, acabou. Eu vou jogar bola naquele recreio. Eles me viram como um craque. E ser escolhido é uma bênção. Todos nós queremos ser escolhidos. Escolhidos para ser marido, escolhidos para ser esposa, escolhidos para estar em uma equipe que está indo bem, escolhido para estar em um grupo de uma companhia que está crescendo. Quem não quer ser escolhido? Então aquela proposta ela foi irresistível, porque não foi uma proposta de alguém desesperado por pessoas que não queriam, foi uma proposta de alguém que precisava montar uma equipe, não poderia ser muitos, e entre tantas pessoas, ele me escolheu. Ele falou com o meu nome. Ele disse, ei, vocês estão aí no barco, ei, vocês dois, vem para cá, eu escolhi vocês. Por isso que quando Jesus fala ao nosso coração, é irresistível, porque não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. O Deus de toda a terra, o Deus do universo, olhou para nós em Coconut Creek de manhã cedo e falou ao nosso coração e nos escolheu e disse, ei, foi por você que eu morri, ei, é você que eu tenho um propósito, é você que eu quero usar, é você que eu quero que caminhe junto comigo, é você que eu quero ensinar, é você que eu quero gerar algo novo e mostrar coisas grandes para você, é você, entre tantas as pessoas no mundo, sei lá, 6, 8 bilhões de pessoas no mundo, Ele me escolheu naquele domingo de manhã. Eu lembro o dia que Ele me escolheu, eu estava num ginásio, havia uma reunião lá, que nem era de igreja, a igreja tinha alugado a reunião, fui pela primeira vez, e eu não conhecia bem aquele pastor, mas eu estava lá, e de repente aquele pastor começou a falar da palavra, eu não lembro qual foi o texto que ele pregou, mas eu sei que em algum momento ele disse, ei, que Ele te escolheu, olha, se você quer receber Ele como seu Senhor e Salvador, se você quer atender esse convite, venha, porque Ele te escolheu. E eu lembro que eu levantei a minha mão e eu fui lá na frente, com prazer e com uma alegria tão grande, de quando eu era escolhido para jogar bola, muito maior. Eu disse, Ele me escolheu, o Rei do Universo me escolheu, o Rei do Universo veio aqui nesse ginásio dessa escola para falar comigo, porque Ele me conhece, e parece que o pastor tinha pregado toda a minha vida naquele dia. Por isso eu sabia que era para mim, e a minha vida mudou. Então aquele convite foi irresistível, e eles foram fisgados por aquele convite, foi um rucade para eles, porque eles eram alvos de uma escolha do Deus do universo, do Deus, daquele que o seu nome estava sobre todo nome, Ele era escolha pessoal dele. Em terceiro lugar, aquele convite foi irresistível por causa do propósito do convite. Me escolheu para quê? Para jogar bola? Bacana. Me escolheu para quê? Para que era a escolha? Para andar junto dele, ok, mas para quê? Vos farei pescadores de homens. E o texto que nós lemos mostra que diz assim: então, depois de chamá-los, percorria Jesus toda a Galileia, pregando nas sinagogas o evangelho do reino, curando os enfermos e as moléstias do povo. Sua fama correu por toda a Síria, traziam os que padeciam acometidos de doenças, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Sabe para que era o propósito? Vem cá, vou mostrar para vocês como é que a gente pisa na cabeça da serpente. Vem cá, eu vou mostrar para vocês e dar a vocês o que eu tenho, autoridade para repreender os demônios, e os demônios
se submeterem. Vem cá, esse convite não é para dar um passeio, esse convite não é para abrir uma igreja, esse convite não é para começar uma nova filosofia, esse convite é para ter autoridade sobre serpentes e escorpiões e todo o poder do mal. Eu vos farei pescadores de homens, é para mudar a vida de pessoas. Esse convite é para transformar aquele que está sofrendo, parar de sofrer, o que está doente, parar de estar doente. Esse convite é para mudar a vida das pessoas, é para repreender os demônios, para pisar na cabeça da serpente. É este o propósito do convite. Para que ele te chamou? Para ser salvo. Glória a Deus, esse é um dos bônus, mas não é só para isso não. Ele te chamou para andar com Ele, para repreender os demônios, para anunciar o ano aceitável do Senhor. É para dizer àquele que sofre, não precisa mais sofrer. Deus vai restaurar o teu casamento, Deus vai restaurar o teu filho, Deus vai libertar o teu filho das drogas, Deus vai fazer isso. Mas como é que Ele vai fazer? Porque nós vamos orar agora, e a autoridade, eu vou orar, eu vou estar com você, eu vou jejuar essa madrugada, e Deus vai fazer, porque eu ando com Ele, e Ele me ensinou como que a gente vence. Eu lembrei daquela música, assim que eu guerrei as minhas guerras, não é assim? É assim, para ensinar as pessoas como que a gente guerreia as nossas guerras, como é que a gente vence as nossas guerras, e foi dessa maneira. Então esse convite foi irresistível, por causa do propósito. Imagina Deus passar aqui e dizer assim para vocês, para nós aqui, chegou lá na porta e dizer, gente, Embaixada Church, voz de muitas águas, Embaixada Church, vamos a Miami, a um grupo de endemoniados, e eu vou ensinar a você como libertar os que estão drogados, como libertar os que estão querendo se suicidar, como libertar aqueles que nesse momento não têm esperança. Gente, eu não sei o que você acha, mas não há nada mais precioso do que ver a vida de alguém mudar. E eu vou encerrar. Quarta passada, eu não pude estar aqui na campanha. E eu sei que foi uma bênção. O pastor Tiago ministrou uma palavra tremenda aqui sobre o monte da revelação. Como que uma pessoa que recebe a revelação de Deus, seu rosto brilha. É diferente, faz as coisas com alegria. É diferente daquele que faz por fazer. A palavra foi tremenda. Eu assisti, eu e a pastora Adriana, nós estávamos em Orlando. Nós recebemos um convite irresistível. Mas não foi do Mickey dessa vez. O convite irresistível foi de um amigo, um pastor que está começando uma igreja. Lá de Florianópolis, esse amigo. E ele está iniciando a igreja, ali em Orlando. E ele nos chamou para irmos compartilhar o primeiro culto da igreja, chamado Culto do Amigo. Primeiro culto evangelístico que ele está fazendo assim, ele está fazendo algumas reuniões, e agora no templo grande, ele está numa igreja americana. E nós fomos. E você sabe como que é começo de igreja? Ele estava com uma expectativa muito grande, assim, ele dizia, olha, pastor, nós já estamos reunindo 30, 40 pessoas e tal, e ele é um homem de Deus, ele é um casal, são apaixonados, foram hookers de Deus, e não conseguem fazer outra coisa a não ser a obra de Deus. Ele já tinha uma equipe, já tinha um pessoal lá, a gente chegou, e a igreja estava organizadinha, já tinha uma recepção, tinha uma pessoa já na filmagem, mas a igreja era praticamente as pessoas que estavam servindo. E aí começou o culto, e eu sei como é que é, eu sou pastor, quando você convida alguém de fora, um pastor de fora, você quer que a igreja esteja cheia, porque é uma forma de honrar o pastor de fora. E começou o culto, e praticamente não tinha ninguém. Não há problema, eu fui lá para pregar, e eu estou lá para estar junto com ele nesse começo. A Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. O teu primeiro estado pode ser pequeno, mas teu último estado crescerá sobremaneira. E nós estávamos com alegria lá, mas eu sei que talvez ele estava um pouco angustiado. Aí os próprios membros da igreja sentaram, de repente uns 10 ou 12, chegou mais 2 ou 3 pessoas. E eu preguei naquele dia sobre a importância de um amigo. Falei daquele paralítico que foi descido pelo telhado, e vocês conhecem. E para mim, o grande diferencial daquele milagre não foi nem o paralítico levantar, porque Jesus fez isso várias vezes. O grande diferencial daquele milagre não foi nem Jesus perdoar os pecados do paralítico, apesar de ser tremendo isso.
Mas o grande diferencial daquele milagre foi o envolvimento dos amigos daquele paralítico, de trazer ele, de se esforçar, de não desistir, de abrir o telhado para descer, de convencer o próprio paralítico a topar essa ideia maluca. E o texto vai mostrar isso, porque Jesus olhou para eles e diz assim, vendo-lhes a fé, ficou impressionado, vendo-lhes de todos, porque aquele milagre foi um milagre em conjunto, aquele não foi um milagre que Jesus fez, aquele foi um milagre que os amigos do paralítico iniciaram, quando eles lá na rua disseram, nós vamos te levar ali, porque Jesus está naquele lugar, e Deus vai mudar a tua vida. Não, eu não quero ir, estou cansado, eu quero ficar aqui sentado, eu quero me esmolar. Não, você vai, porque hoje é o dia do seu milagre. O milagre não começou com Jesus, o milagre começou com os amigos dele. Eu compartilhei isso, e assim foi. E por isso pescaria, porque o modelo de pescaria deles, era um modelo de pescaria com redes. Ninguém pesca com rede sozinho. Por isso que Jesus poderia dizer, eu vou fazer a obra de Deus, estou sozinho. Para que Jesus pede 2, chama mais 2, chama 12? Porque ninguém pesca com redes sozinho. Alguém tem que segurar uma ponta da rede, o outro tem que segurar outra ponta, o outro tem que lançar, o outro tem que limpar. Pescaria é feito em equipe, em conjunto. Alguém tinha que trazer aquele paralítico, ele não podia vir andando. E ali começou o milagre. E quando eu terminei aquela palavra, falando e expressando o poder de uma amizade, como um amigo pode mudar a nossa vida quando ele traz a gente a um lugar que a gente é exposto ao poder de Deus. Eu fiz um apelo, mesmo que não tinha ninguém, eu fiz um apelo, de quem gostaria de receber a Jesus. Gente, eu sou pastor de igreja, vai fazer 20 anos, eu sei como é que nós somos, a gente é envergonhado, ainda mais no primeiro dia de aula. Quem já não passou frio na barriga no primeiro dia de aula? Numa igreja de 2.000 pessoas, como é a embaixada no Brasil, você levantar a mão, tranquilo, vários levantam. Quantas vezes a gente deu oportunidade, fizemos apelo para aceitar Jesus e 80, 100 pessoas receberam a Jesus numa noite ou numa manhã. É muito legal. Mas num grupo onde tem 10, 12 pessoas, alguém levantar a mão, é difícil, porque ninguém quer se expor. E de repente, uma mulher que tinha sido trazida por uma amiga levantou a mão, e a mulher que estava do lado dela desabou a chorar. Eu disse, vem aqui na frente, você que levantou a mão, vocês que levantaram a mão, mas eu tinha visto que era só ela. E ela veio, e a mulher que desabava a chorar, vinha chorando do lado dela, e ela aceitou a Jesus. E ali naquele dia, eu fiquei sabendo a história dela. Ela nunca tinha ido a uma igreja, ela estava mudando para Orlando, sozinha, passando por uma situação na sua vida, mas a amiga, que estava desabando a chorar do lado, e agora eu sei porque que ela estava desabando a chorar, porque ela disse, valeu a pena trazer ela aqui, valeu a pena abrir o telhado, valeu a pena o esforço, valeu a pena dizer que eu ia passar na casa dela quando ela disse que não tinha carro, valeu a pena insistir com ela, valeu a pena, porque eu sei que agora a vida dela vai mudar, igual a minha vida vai mudar. Ela recebeu a Jesus ali, e foi tremendo, e a igreja abraçou. Vocês não sabem a alegria que eu voltei de lá, eu e a pastora Adriane, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro, e eu não conseguiria ganhar aquela vida, se não fosse uma equipe de pescadores, se não fosse o pastor crer que ele poderia começar um ministério lá. Gente, se aqueles irmãos não tivessem tirado dinheiro do bolso para alugar aquele lugar para começar um ministério, se aquela mulher não tivesse convidado a amiga para trazer naquela noite, viu que foi uma pesca em equipe, alguns financiando, outros crendo, os mesmos que estão financiando lá na recepção, filmando, fazendo de tudo um pouco. Aquela vida não foi ganha pelo pastor José, eu só ministrei a palavra. Aquela vida foi uma pescaria em equipe, e Jesus tocou na vida dela.
É para isso que nós somos chamados. É para isso que nós somos chamados igreja. Nós não somos pessoas que vêm aqui receber algo e ir embora para casa. Nós somos pessoas que somos treinados para pescar, para sermos pescadores de homens. Para isso Deus nos chamou. Esse é o nosso chamado. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento.